Muito bem-vindos à Escola Judicial Militar do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Eu sou o professor Edmar, sou coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, sou advogado criminalista com atuação nesta Justiça Militar e na Justiça Comum. Na aula de hoje, ou neste bloco, nós vamos conversar um pouco a respeito da colaboração premiada na fase do inquérito policial militar. Este assunto é por demais relevante, sobretudo em face das discussões travadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós vamos falar disso mais adiante, uma ação direta de inconstitucionalidade, para se definir se é possível a autoridade policial conduzir a colaboração premiada ou se é um instituto próprio e exclusivo do Ministério Público. Quando falamos da colaboração premiada, nós precisamos compreender que ela passa necessariamente pelas técnicas especiais de investigação. Portanto, não é qualquer crime que a colaboração premiada será apresentada como um instrumento apto a viabilizar a investigação. Faz parte de técnicas especiais de investigação. Quando falamos também de colaboração premiada, precisamos compreender que essa discussão passa necessariamente pelos crimes que envolvem organização criminosa. E mais, precisamos compreender que a colaboração premiada não é prova, é um meio de obtenção de prova. E a partir dessas três premissas, nós vamos conversar sobre esse tema. Primeira discussão que trago: qual que é a natureza jurídica da Lei 12.850 de 2013? Bom, a Lei 12.850, ela tem uma natureza jurídica híbrida. Ela traz conteúdo de direito material e de direito processual. E por que essa discussão é importante? Porque é a partir dessa discussão que nós vamos amoldar as condutas praticadas por policiais e bombeiros militares, ou seja, os casos criminais de competência da Justiça Militar, ao que a Lei 12.850 prevê. Então, a natureza jurídica híbrida. Ela tem conteúdo de direito processual penal e conteúdo de direito penal. Mas qual que é o conceito de organização criminosa? O conceito advindo do artigo 1º. Vejam bem, considera-se organização criminosa associação de 4 ou mais pessoas. Então, para se aplicar a 12.850 no âmbito da Justiça Militar, no que diz respeito à organização criminosa, é preciso que 4 ou mais militares se organizem de forma estruturada, ordenada, com divisão de tarefa, mesmo que informalmente. E aí tem, com qual objetivo? Com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Então, esses requisitos são essenciais para discutirmos a colaboração premiada, uma vez que a colaboração premiada ela passa pela Lei 12.850. Mas vejam bem, obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais. Não é uma infração penal. Mediante a prática de infrações penais. E aí nós temos um requisito objetivo na sequência, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Portanto, a prática de infrações penais cujas penas máximas não superem 4 anos, essas infrações não se amoldam ao requisito do parágrafo 1º do artigo 1º da 12.850. Avancemos um pouco mais. O Código Penal Militar, e esse conteúdo foi muito bem trabalhado pelo professor Gilmar Luciano e pelo professor Haroldo, o Código Penal Militar, no seu artigo 9º, ele define o conceito de crime militar. Mas o conceito que nós vamos nos ater aqui é exatamente aquele literal do artigo 9º, sobretudo do inciso 2. Inciso 1. Considera-se crimes militares em termos de paz os crimes previstos no Código Penal Militar, quando não forem tratados no Código Penal Comum, ou se tratados no Código Penal Comum, trouxeram uma definição diversa daquela prevista na Lei Penal Comum. Mas vamos ao inciso 2. Considera-se crimes militares os crimes previstos no Código Penal Militar, bem como os previstos na legislação penal, quando praticados. E aí, o próprio artigo 9º define quando que a conduta vai se amoldar ao que prevê o Código Penal Militar
para fins da definição de crime militar. Portanto, se a conduta do militar, seja ela qual for, se amoldar no artigo 9º, nós estaremos diante de um crime militar. Esteja esse crime tipificado no Código Penal Militar ou tipificado no Código Penal Comum ou em qualquer norma penal. Nós estaremos, portanto, diante de um conceito de crime militar, atraindo, por óbvio, a competência da Justiça Militar. Voltemos, então, à Lei 12.850, para tratar das técnicas especiais de investigação. O artigo 3º, ele estabelece em 8 incisos o que é possível em termos de técnica especial de investigação e em que momento. Artigo 3º, em qualquer fase da persecução penal, inclusive a fase pré-processual, são permitidos, sem prejuízo de outros previstos em lei, os seguintes, e aí eu destaco em vermelho, meios de obtenção de prova. A colaboração premiada não é prova, é meio de obtenção de prova. Primeira, colaboração premiada. O que é que nós vamos falar? A lei traz captação ambiental, ação controlada, que é muito importante também de se discutir, acesso a registro de ligação, interceptação de comunicação telefônica, afastamentos de sigilo e, inciso 7, infiltração por policiais em atividades de investigação, cooperação entre instituições e órgãos federais, estaduais, enfim, municipais. Tudo isso visando a obtenção de provas. A Lei 12.850 é um grande avanço, muito embora recente, 2013, mas ela é sim um grande avanço, tanto em matéria penal quanto em matéria processual penal, e aplicável, portanto, à Justiça Militar. Eu trago aqui um conceito do STJ, dentro de uma decisão, de um habeas corpus, é de 2011, mas vejam bem o entendimento do STJ. O instituto da delação premiada consiste em ato do acusado. Pode ser aqui uma tecnia? Sim, mas veja que a decisão de 2011, nós estamos discutindo a lei de 2013, já existia colaboração premiada, ok? Porque quando eu falo em acusado, necessariamente eu tenho uma ação penal, eu tenho uma denúncia, que é alguém que já foi citado, alguém que já foi chamado a responder em juízo pela prática do crime. Por isso que eu destaquei aqui do acusado. Mas nós vamos ver que o Instituto é perfeitamente aplicável, nós vamos ler aqui os artigos, à fase pré-processual. Voltemos então. O Instituto da delação premiada consiste em ato do acusado, que admitindo a participação no delito, portanto ele tem de confessar, ele é coautor, fornece às autoridades informações capazes e eficazes de contribuir para a resolução do crime. Portanto, se a contribuição do acusado não for eficaz e não permitir que se avance na resolução do crime, está afastado, portanto, o Instituto da colaboração premiada ou da delação premiada, como descrito aqui nesse acórdão desse HC no âmbito do STJ. Quando eu vou para a Lei 12.850, o artigo 3º traz uma definição legal. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e é meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse público. À medida que o militar, e aqui nós estamos tratando do militar, dado o objetivo dessa nossa discussão, à medida que o militar confessa, mas se ele não apresenta nada além da sua confissão, nós não estamos diante da colaboração premiada. Não se confunde o acordo de colaboração premiada com a confissão. A confissão, ela tem requisitos próprios e benefícios que lhe são próprios. O acordo de colaboração premiada, ele vai além, porque além de confessar, é preciso que haja uma utilidade e que haja um interesse público nessa opção e decisão do investigado ou do acusado em colaborar. E por isso ele é, entre aspas aqui, premiado. Agora, ainda dentro da Lei 12.850, quais são os benefícios? Se a colaboração é premiada, é preciso que a pessoa que colabora tenha, portanto, a título de prêmio, alguns benefícios. E quem pode conceder ou
atender a esses benefícios? Única e exclusivamente o juiz. Portanto, os benefícios demandam uma decisão judicial. O juiz pode conceder, portanto, perdão judicial, conforme o caso. O juiz pode reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade, ou pode substituir essa pena por pena restritiva de direito. Mas em relação a quem o juiz pode fazer isso? A quem tenha colaborado efetiva e voluntariamente, esse requisito voluntário ele é indispensável, com a investigação. Vejam que aquela discussão inicial que nós trouxemos em termos de acusado, aqui é muito claro que a colaboração premiada cabe na fase pré-processual, que é a investigação, e aqui não estamos falando de inquérito policial, investigação que pode ser conduzida pelo Ministério Público, e também na fase do processo criminal. Desde que da colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. E aí a lei elenca ali os resultados que o legislador definiu como, olha, eu espero que com a sua colaboração a gente consiga os seguintes resultados. Espero que a gente consiga avançar nos seguintes pontos. Eu deixo aí, portanto, a leitura para quem está estudando aí o tema, ok? Não vou fazer a leitura aqui desses resultados do artigo 4º. Qual autoridade, então, pode conduzir o acordo de colaboração premiada? O ponto central da nossa conversa nesse bloco é exatamente esse. Qual autoridade? O artigo 4º, parágrafo 2º, ele diz que, considerando a relevância da colaboração prestada, e aí eu destaco, quem? O Ministério Público, a qualquer tempo. Ou seja, na fase pré-processual e no curso do processo. E continua o parágrafo 2º. E o delegado de polícia? Em que momento o delegado de polícia pode? Nos autos do inquérito policial. Com a manifestação do Ministério Público. Poderão, Ministério Público e delegado, poderão requerer ou apresentar ao juiz, representar ao juiz, pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial. Vejam bem que não é só o Ministério Público que pode representar o juiz, dado o alcance da colaboração, a proposta de um dos benefícios, que é, talvez, certamente o maior deles, que é a concessão do perdão judicial. Então, pelo artigo 4º, parágrafo 2º, qual autoridade pode conduzir a colaboração premiada? Ministério Público e Autoridade de Polícia Judiciária. No caso, a lei trouxe o termo delegado de polícia. Quando nós vamos para o parágrafo 6º do mesmo artigo, ainda dentro da discussão de qual autoridade pode conduzir, vejam bem, o juiz não participará das negociações. A lei já excluiu a possibilidade do juiz conduzir o acordo de colaboração premiada. Cabe ao juiz aferir a regularidade. Cabe ao juiz decidir, homologar o acordo. Mas qual autoridade, portanto, pode conduzir? Volto à leitura. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes. Então nós temos partes. Para a formalização do acordo de colaboração premiada, que ocorrerá, e aí eu destaco aqui, entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor. A presença da defesa técnica é indispensável para a validade jurídica da colaboração premiada. Tal qual o acordo de não persecução penal, e nós vamos falar desse instituto mais adiante, a colaboração premiada não pode caminhar sem a presença da defesa técnica, sem a presença de um advogado. Portanto, o delegado de polícia pode conduzir? Sim. Junto com o investigado e junto com o advogado. Desde que, neste caso, tenha manifestação do Ministério Público. Ou, conforme o caso, essa colaboração premiada pode ocorrer entre o Ministério Público, o investigado ou o acusado, e uma vez mais, o advogado. A partir do momento que eu tenho ação penal, a partir do momento que o Ministério Público oferece a denúncia, a figura da autoridade policial resta afastada da possibilidade de conduzir o acordo de colaboração premiada, ficando apenas o Ministério Público como autoridade legitimada
para conduzir, portanto, a colaboração. Mas na fase pré-processual, que é a fase do inquérito, tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público podem conduzir. E foi exatamente esse artigo 4º, parágrafo 2º e parágrafo 6º que levaram o Ministério Público a discutir a matéria em sede de ação direta de inconstitucionalidade no STF, ADI número 5508 de 2016. Para quem se interessar pelo assunto, vale muito a pena conhecer essa daí, conhecer a partir da petição inicial, passando pelos votos dos ministros e o acórdão. Qual que foi o argumento do Procurador-Geral da República? Vou ler apenas a parte destacada em azul. O Ministério Público, portanto, propõe ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar em face, artigo 4º, parágrafo 2º e 6º. Foram os dois parágrafos que nós fizemos a leitura. Por qual motivo se discutiu esses dois parágrafos? Porque nesses dois parágrafos o legislador atribuiu à autoridade de polícia judiciária, ao delegado de polícia, aí a capacidade para, no curso da investigação, conduzir o acordo de não persecução penal. E o Ministério Público, portanto, entendendo ser inconstitucional, provocou o STF. E provocou em que sentido? Eu trago aqui um trecho da petição. Ao atribuir a delegado de polícia iniciativa de acordo de colaboração premiada, os legisladores contrariaram o devido processo legal, afrontaram o princípio da moralidade, o princípio acusatório, a titularidade da ação penal, que é exclusiva do Ministério Público. Com isso, segundo o entendimento do Ministério Público, há também uma afronta à função constitucional da polícia, por ser a polícia órgão de segurança pública. Este é o argumento principal da discussão. Só que antes mesmo dessa ação direta de inconstitucionalidade, o Judiciário já vinha decidindo a respeito da colaboração. Eu trago, antes de trazer aqui os pontos mais importantes dos votos, nós vamos fazer a leitura, eu trago aqui alguns posicionamentos em julgados. Delação premiada, acordo, cláusulas. O acordo alinhavado com o colaborador, quer mediante atuação do Ministério Público, quer da polícia, e aqui leia-se, polícia judiciária, não cabe à polícia ostensiva de preservação da ordem pública conduzir acordo de colaboração premiada. Cabe à polícia judiciária, nós vamos avançar já nesse assunto. Portanto, esse acordo há de observar, sob o ângulo formal e material, as normas legais e constitucionais. Portanto, já havia decisão judicial no sentido de que a polícia era parte legítima para conduzir o acordo de colaboração premiada. Da mesma forma, outra decisão, delação premiada, acordo, polícia. O acordo formalizado, mediante a atuação da polícia, pressupõe a fase de inquérito policial. Portanto, a polícia só pode discutir acordo de colaboração premiada se instaurado o inquérito policial, cabendo a manifestação posterior do Ministério Público. Não está afastado, portanto, a participação do Ministério Público na fase pré-processual. A polícia conduz o acordo e o Ministério Público tem seu lugar de fala. É o titular da ação penal, é o órgão de fiscalização e de controle da atividade policial. A colaboração premiada, ainda nessa mesma lógica de decisões, não é instituto novo, mas sim meio de obtenção de provas, que está em constante evolução. Nós vamos ver daqui a pouco algumas leis, né, que sempre trataram, inclusive o nosso Código Penal Militar, da possibilidade da colaboração premiada. Descabe, portanto, potencializar o papel do Ministério Público, em detrimento daquilo que o legislador optou enquanto representante do povo, dentro da lógica de um Estado democrático de direito em que nós temos quem julga, nós temos quem acusa, nós temos quem legisla, nós temos quem administra, e o legislador, falando pelo povo, definiu que sim, cabe à polícia judiciária conduzir a colaboração premiada. Vejam que, neste voto, o que o ministro diz? Trata-se de mecanismo situado no cumprimento das finalidades institucionais da polícia judiciária. Não falou mais delegado de polícia. Polícia judiciária. Em um dos blocos que nós já gravamos aqui, nós discutimos a diferença de polícia judiciária e polícia investigativa.
Aqui a discussão é polícia judiciária comum e polícia judiciária militar. Não houve restrição às atribuições de polícia judiciária militar. Vejam o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que eu abro aspas e me permito a leitura. Tendo em conta que a delação premiada é meio de obtenção de prova e não meio de prova, como já assentado por essa corte, penso que não se mostra possível nem conveniente impedir que a polícia lance mão desse meio especial de investigação para promover a persecução penal na fase pré-processual. E aí o ministro diz o seguinte, olha, acordo firmado pela polícia não vincula o MP, salvo se o MP tenha concordado nessa fase. Pode o MP discordar do acordo. Já o acordo conduzido pelo Ministério Público, aí sim, esse obriga o MP ao seu cumprimento em juízo. Essa informação é importante. A polícia judiciária, o delegado de polícia, ou o oficial que conduz o inquérito, ou a autoridade de polícia judiciária militar, o comandante, o corregedor, conduziu o acordo. O Ministério Público, no nosso caso, discutindo no âmbito da Justiça Militar, que oficia perante a Justiça Militar, não está obrigado a cumprir aquilo que a autoridade policial pactuou. Mas se foi o Ministério Público que conduziu, por óbvio, ele está obrigado. Ministro Gilmar Mendes, ele faz uma pergunta. Pode delegado prever acordo prevendo sanção premial? Era essa a discussão. Pois bem, em 2016, o mesmo ministro responde: delação por delegado de polícia, a meu ver, não viola a Constituição. Portanto, entendeu que não há inconstitucionalidade nos parágrafos 2º e 6º do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. Ministra Carmelúcia, na mesma linha, a atuação do Ministério Público em nenhum momento parece, de alguma forma, restringida pela atuação da Polícia Judiciária. Portanto, o STF entendeu que não é caso de afastar a autoridade policial da atribuição definida pelo legislador nos parágrafos 4º e 6º do artigo 4º, 2º e 6º, do artigo 4º da Lei 12.850. E o ministro Celso de Mello tem para mim que se reveste de inteira legitimidade a atribuição que a legislação outorgou e conferiu à autoridade policial. Mais uma vez, não se discute se a autoridade policial civil, nem se a autoridade policial militar. O que se discute aqui é, eu preciso ter um inquérito instaurado para que a autoridade policial atue na colaboração premiada. Pode ser um inquérito conduzido pela Polícia Civil, pode ser um inquérito conduzido pela Polícia Federal, pode ser um inquérito conduzido pela Polícia Militar, dentro das suas atribuições de Polícia Judiciária Militar. Outorgou, portanto, a autoridade policial para que ela celebre acordos de delação premiada com eventuais delatores. E aí ele ressalta que, olha, não cabe à autoridade de polícia judiciária ultrapassar os limites da lei. Interferir naquelas prerrogativas que são próprias do Ministério Público, como é o caso da denúncia. Nós não vamos nem jogar o holofote sobre esse ponto, porque isso aqui não se pode nem imaginar que a autoridade policial vá avançar em sede de colaboração premiada naquilo que é próprio do Ministério Público, como, por exemplo, a titularidade da ação penal. Mas a colaboração premiada é coisa nova, é de 2013 para frente? Não. Crimes contra o sistema financeiro, 1986, aí eu deixo o artigo aqui para vocês fazerem a leitura. Código Penal, artigo 159. Lei de crimes hediondos, crime contra a ordem tributária, lavagem e ocultação de bens, a lei de proteção de testemunhas, a própria lei de tóxicos. Mas eu quero chamar a atenção para o Código Penal Militar. Artigo 152 do Código Penal Militar trata do crime de conspiração. Concertarem-se militares para a prática do crime previsto no artigo 149, pena de 3 a 5 anos de reclusão. Mas veja o parágrafo único. O juiz pode isentar de pena. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime, olha as condições, e quando ainda era possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou. Colaboração premiada. Ele confessa, olha, eu participei do ajuste para a prática do crime do artigo 159. Eu estava lá, eu participei.
Eu cometi o crime do artigo 152. Mas antes que esse crime seja praticado, antes que cheguemos à fase de execução do crime, evitando, portanto, as suas consequências, eu não só confesso, como eu estou colaborando com a Polícia Judiciária Militar, ou estou colaborando com o Poder Judiciário, e estou apresentando o nome dos demais réus, dos demais investigados, dos demais autores, dos demais militares que praticaram a conduta típica do 152, visando a prática do crime do 149. Portanto, o Código Penal Militar, desde o seu nascedouro, traz a possibilidade da colaboração premiada. O que a 12850 de 2013 traz para nós, em termos de aplicação, é o regramento. Como que nós vamos aplicar o acordo de colaboração premiada? Quais são os critérios? Qual o rito? Quem pode fazer isso? Mas a possibilidade já existe no nosso Código Penal Militar desde o seu nascedouro, no artigo 152. Voltemos então, caminhando já para o final desse bloco. Qual autoridade pode conduzir o acordo, a colaboração premiada, melhor dizendo? Nós temos que passar necessariamente pelo entendimento do STF e pelo que a Constituição do Estado de Minas Gerais traz. As constituições de outros estados também trazem o mesmo regramento, a mesma previsão. O STF disse que não é inconstitucional a previsão da participação da autoridade policial, autoridade de polícia judiciária, delegado de polícia, na colaboração premiada. E o STF trata de polícia judiciária. Quando nós vamos para a Constituição do Estado, quando o legislador constituinte no âmbito do Estado de Minas Gerais tratou da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ele disse o seguinte: compete a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, dentre outras funções, está lá no inciso 2, a função de Polícia Judiciária Militar nos termos da Lei Federal. A Lei Federal, Código de Processo Penal Militar. Lei Federal, Lei 12.850 de 2013. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar têm atribuição clara de Polícia Judiciária Militar. Portanto, respondendo à pergunta de qual autoridade pode conduzir, não tenho dúvida nenhuma que, instaurado o inquérito policial militar, pode sim, observados os requisitos da 12.850, o oficial que está conduzindo o inquérito, ou conforme a definição da instituição, né, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, que ela pode entender que não é o oficial que está conduzindo, porque ele é autoridade delegada, e sim a autoridade de Polícia Judiciária Militar, que é o comandante, que é o corregedor, que é a autoridade que instaurou o inquérito. Pode sim conduzir o acordo de não persecução penal. Portanto, pode o Ministério Público. Jamais a lei afastou essa atribuição do Ministério Público. O Ministério Público pode conduzir na fase do inquérito policial comum, pode conduzir na fase do inquérito policial militar a colaboração premiada. E a autoridade da Polícia Judiciária, seja ela comum, delegado de polícia, no âmbito da Polícia Civil e da Polícia Federal, podem conduzir a colaboração premiada a partir da instauração do inquérito. Ou o oficial que conduz o inquérito policial militar, e aqui eu incluo, por óbvio, né, o comandante, que é a autoridade que instaurou o inquérito policial militar. Encerramos, portanto, esse bloco, e eu deixo como sugestão, para quem quiser avançar um pouco mais, dentre tantas possibilidades, um artigo que foi publicado na revista de Estudos e Informações da Justiça Militar, que está disponível no site da Justiça Militar, dentro da Escola Judicial Militar. E esse artigo trata do Instituto da Colaboração Premiada e sua aplicação no âmbito da Polícia Judiciária Militar, fazendo aí um paralelo e buscando a compreensão do STF na ADI 5508. E no nosso próximo bloco, nós vamos tratar da ação penal. Ficamos por aqui. Até o próximo bloco.